Voltando aqui para darmos continuidade à terceira parte da série Mulheres Levantadas por Deus para um Propósito Específico, estaremos falando sobre Esther, o propósito de Deus através da vida de Esther e o que nós podemos aprender com ela. Esther é um nome persa e o seu significado é estrela. E Hadassah era o seu verdadeiro nome de origem hebraica, que significa murta. A murta era uma planta que crescia nas montanhas perto de Jerusalém e da Palestina. Essa planta possuía um cheiro muito agradável, dava frutos e, quando esmagada, exalava uma fragrância ainda mais intensa, pois saía dela um óleo composto por diversas pontuações ao longo do limbo. Interpretando simbolicamente o significado do nome Hadassah, temos algumas ideias interessantes. A fragrância agradável está relacionada ao testemunho cristão. Os frutos são as nossas obras. Os frutos na Bíblia são mencionados como obras de justiça. E quando esmagada, significa aprovação, emana da planta um óleo ainda muito mais agradável do que a própria planta. E assim como Esther, o significado do nome dela, nas duas origens, né, tanto do lado persa quanto do lado hebraico, nós podemos tirar para nós hoje, mulheres de Deus, alguns exemplos. Esther em persa significava estrela. E hoje em dia muitas pessoas, né, são as estrelas da música brasileira, as estrelas da música internacional. Infelizmente nós temos as estrelas da música gospel. Não gosto muito de usar esse termo para o lado evangélico, pro lado gospel, porque nós somos estrelas no sentido espiritual. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, nós somos a estrela brilhante e nós devemos resplandecer como estrelas no firmamento e que as nossas obras devem resplandecer no meio das trevas. Então nós temos também esse propósito de ser luz, de ser estrela no mundo que está em trevas. E o significado do nome dela em hebraico, que fala do seu perfume, da sua fragrância, né, nos leva a pensar no que o Novo Testamento também fala, que nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Eu creio que por onde nós passamos, sendo luzes, sendo luz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e ele também disse: vós sois luz, né? Como seres reluzentes, nós devemos também, assim como Esther, que era uma estrela, brilhava e brilhou no seu tempo, nós devemos brilhar no nosso tempo hoje, refletindo a glória do sol da justiça, que é Cristo. A lua, nós sabemos que ela é linda, ela é muito bonita e geralmente ela brilha à noite, sendo que às vezes a gente consegue enxergar alguns lugares durante o dia, mas ela manifesta toda a sua beleza durante a noite. Só que a lua, apesar de ser bela, apesar de ser linda, ela não tem luz própria, ela reflete apenas a luz do sol. E nós, como estrelas, longe de nós querer estar nos palcos da vida, querendo atrair glória para nós mesmas, mas nós devemos ser como a lua, que reflete a glória do sol, que é Jesus, o sol da justiça. E nós devemos, por onde nós andarmos, espalhar o bom perfume de Cristo. E como nós sempre falamos, alguns não exalam o bom perfume de Cristo com o seu testemunho cristão, com o seu caráter transformado e moldado por Cristo, mas infelizmente fedem, porque tudo aquilo que elas exalam
reflete aquilo que está dentro do seu coração. E Jesus disse que da boca sai aquilo de que está cheio o nosso coração. E o nosso perfume também, a nossa fragrância, aquilo que vai sair de nós, por onde nós passarmos, vai depender daquilo que nós temos dentro de nós, da nossa essência, como o significado aqui de murta, que era uma planta que tinha uma essência cheirosa. Nós devemos ser esse tipo de planta que espalha a essência de Cristo por onde quer que nós andemos. Esther foi uma linda jovem hebreia, filha de Abiail, da tribo de Benjamim. Viveu em um tempo pós-exílio. Passados 70 anos do exílio, muitos judeus haviam se adaptado e se estruturado financeiramente na Babilônia e em todo o território persa, e devido a isso acabaram não retornando a Jerusalém. Entre esses judeus estava a família de Esther. Infelizmente, nesse período, os pais de Esther vieram a falecer, deixando-a órfã. Esther tinha um primo chamado Mardoqueu, que morava em Suzã, capital persa. Quando Esther ficou órfã, ele a recebeu e a criou como se fosse sua filha. Aqui nós vemos que a questão de valores vem de família, e a gente pode perceber que Esther, mais para frente, ela demonstra também ser uma pessoa de caráter, porque foi criada como um homem, por um homem de caráter, sendo seu tio. E nós estávamos falando um pouquinho anteriormente, né? Deu um probleminha que eu tive que parar de gravar. Nós estávamos falando que pai, mãe não é aquele que bota no mundo. Pai, mãe é aquele que dá carinho, aquele que cria. Não é? Por isso, muitas pessoas elas se privam do privilégio de serem pais e mães porque não aceitam a questão da adoção, por achar, né, que a criança vem de outra família, vai adquirindo outros costumes, mas na verdade até os 7 anos a gente pode moldar e formar o caráter de uma criança. Então eu creio que Esther, ela deve ter ficado órfã bem pequena e foi criada por seu tio Mardoqueu e recebeu toda a orientação na questão de valores do seu tio. Mardoqueu era fiel ao Senhor, sendo judeu, e por algumas vezes a Bíblia informa que Mardoqueu ficava à porta do palácio do rei. Possivelmente ele desenvolveu alguma função em Suzã, talvez ligado ao palácio ou ao reino, mas nada muito ligado ao rei. E nós falávamos sobre, para entender um pouco melhor talvez essa função aqui de Mardoqueu, com a questão dos que são concursados e trabalham para os governos, né, públicos, tendo todos os seus direitos e regalias porque é efetivado, e das pessoas que são terceirizadas, que trabalham por contrato. Estão ali dentro do governo, mas não são parte efetiva do governo. Eu creio que talvez seja mais ou menos assim essa comparação. O rei dos persas naquela época era Assuero. Este Assuero é o rei Xerxes da história, que reinou entre 486 a 466 a.C. E sua esposa era a rainha Vasti. Naqueles dias, decidiu fazer uma festa, Assuero, que durou 180 dias em Suzã. Porém, dividiu homens e mulheres em 2 compartimentos, um feminino e outro masculino. Ao fim de 180 dias de festas, embriagado pelo vinho, Assuero mandou que chamassem a rainha Vasti para que ela dançasse para ele na frente de todos os outros homens. Aqui, com certeza, a questão da masculinidade dele, né, querendo mostrar a sua esposa para os outros homens, pediu que ela dançasse na frente dos outros homens. A rainha não aceitou o convite e recusou-se a se expor dançando para o rei diante de tal situação. Assuero recebeu isso como um desacato e, de forma tola e impensável, rompeu sua aliança com Vasti, destituindo assim de ser sua esposa da posição de rainha. Segundo a Bíblia, Assuero realizou essa grande festa no 3º ano do seu reinado.
Assuero separou-se de Vasti sem ter a consciência das consequências do que estava fazendo. Para não voltar atrás em sua palavra, manteve a decisão. No entanto, passando certo tempo, Assuero sentiu a falta de uma esposa e iniciou-se um concurso para a escolha de uma nova rainha para assumir o lugar de Vasti. A gente começa a ler essa história aqui e, a princípio, a gente começa a ficar meio decepcionado, né? Pela questão das atitudes do rei. Pedir que a mulher dançasse para ele na frente dos outros, uma coisa meio estranha, uma coisa esquisita quando a gente lê sobre isso, né? E ela aparentemente não tinha obrigação de fazer isso, mas foi um desacato e foi uma rebeldia em relação àquilo que seu esposo queria que ela fizesse. Trazendo para o Novo Testamento, a Bíblia fala que o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher. Então, nós devemos viver de forma que um agrade o outro. E eu creio que naquela situação ela deveria pensar direitinho, ainda que não fosse aquilo que ela queria fazer, que ela pudesse obedecer aquilo que o seu marido pediu. Mas isso para ele foi um desacato, ele não aceitou por conta do que nós temos falado, uma sociedade patriarcal, onde o que mais valia era a decisão e a posição do homem. Então ele desfaz do casamento, né, e ele tira a rainha da posição que ela ocupava. Segundo a Bíblia, né, ele realizou a grande festa no 3º ano do seu reinado, e Assuero separou-se de Vasti sem ter a consciência do que isso poderia causar. O Império Persa abrangia 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Assuero reinava sobre todo esse território, e em todas essas 27 províncias foram selecionadas virgens formosas para serem analisadas pelo rei, a fim de concorrerem à vaga, aqui entre aspas, de rainha. Uma forma meio esquisita também de se escolher uma mulher, né? Fazer um concurso para que mulheres virgens se apresentassem e pudessem se expor ao rei, serem colocadas à exposição para serem analisadas se o rei aprovava ou não. Esther 2,8 diz que Mardoqueu, ao ser informado da procura do rei por uma donzela formosa para ser sua nova rainha, apresentou sua prima filha, Esther, para Hegai, que era o eunuco do rei e o guarda das mulheres. Quando Hegai viu a Esther, percebeu que esta era formosa e agradável aos olhos. Deu-lhe o melhor aposento do harém e a selecionou para o processo de purificação de 1 ano que era necessário e a virgem passar antes de encontrar-se com o rei. Além de entrar na concorrência, ela ainda teria que passar por um processo para ser aprovada, para ser purificada, a fim de se encontrar com o rei. Alguns intérpretes enxergam essa história como um tipo de arrebatamento da igreja. Assuero tipifica Cristo, Esther tipifica a igreja. No entanto, Esther precisou se purificar para encontrar-se com o rei. Este processo de purificação durava 1 ano, 6 meses para o tratamento com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, perfumes e ungüentos, representando assim a santificação que a igreja deve viver para encontrar-se com Cristo. Então, assim, muitas vezes a gente lê o livro de Esther e começa a analisar só do ponto de vista humano. Mas eu quis falar um pouquinho sobre Esther por causa desse significado simbólico, né, entre Cristo e a sua igreja. E esse processo de preparação de Esther é o processo de santificação, de preparação, de separação da igreja para o encontro com o Senhor. E nós estamos vivendo nesse tempo em que precisamos ser separadas, ser santificadas e passar por um processo de purificação para nos encontrarmos com o nosso Senhor.
Após o período de preparação, quando Assuero conheceu Esther, ele se encantou por ela e decidiu que ela seria sua rainha. No terceiro ano do seu reinado, Assuero separou-se de Vasti. Apenas no sétimo ano do seu reinado que ele conheceu Esther, o que significa que ele passou pelo menos 4 anos à procura da nova rainha. Mas quando ele conheceu a Esther, não teve dúvidas sobre a sua escolha. Esther, segundo a Bíblia, era uma jovem de corpo bonito e aspecto agradável. Impressiona-nos o favor de Deus na vida de Esther. De uma jovem pobre, órfã e exilada, Deus a abençoou a tal ponto que se tornou a rainha de um reino de 127 províncias e que ia da Índia, na Ásia, até a Etiópia, na África. Olha a responsabilidade de Esther, deixando de lado todo questionamento com relação à separação do rei Assuero, o que o motivou a querer deixar Vasti. A gente começa a olhar agora para o propósito de Deus na vida de Esther. E talvez a gente fica pensando qual seria a atitude de Vasti com toda essa responsabilidade nas suas mãos. E Deus já tinha um propósito para colocar nas mãos de Esther todo esse domínio, onde ela seria rainha. Após Esther tornar-se rainha, 2 oficiais do rei, chamados Bigtã e Teres, planejaram, não sabemos o porquê, a morte de Assuero. Mardoqueu descobriu esse plano dos 2 oficiais contra o rei e avisou Esther para que ele pudesse informá-lo sobre essa conspiração. Assuero investigou o caso e descobriu que realmente havia um plano para sua morte. Após a certeza desse plano, Bigtã e Teres foram mortos e o rei foi livre da execução. Olha aí já o primeiro propósito de Deus através da vida de Esther. Havia um planejamento, havia uma maquinação contra a vida do rei Assuero para tirar a sua vida. E foi através da rainha estar ali presente na vida do rei Assuero que ela ficou sabendo do intento do coração das pessoas de acabar com a vida do rei. E através da vida de Esther, a primeira coisa positiva que acontece é que o rei foi livre da morte e dos planos maquiavélicos desses 2 homens. E eu fico pensando às vezes, será que a primeira esposa que já não queria obedecê-lo, que desacatou as suas ordens como homem, o envergonhou na frente de todos, será que ela estaria disposta a ajudar a preservar a vida do rei e do seu marido? Ou ela iria lavar as próprias mãos? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos da história é que Esther ficou sabendo disso e por conta dessa situação que chegou aos ouvidos dela, o rei foi livre da morte. Mais tarde, o rei concedeu honra mais elevada que a todos os outros do reino a um de seus conselheiros chamado Amã. Amã e Mardoqueu nunca tiveram comunhão entre si. Mardoqueu temia a Deus e Amã não. Amã lançou um decreto como segunda pessoa do rei, que todos que passassem perante ele deveriam se prostrar em sinal de reverência, e todos assim faziam, menos Mardoqueu. Nós vemos aqui a maldade, a perversidade do coração de Amã, que tendo o poder em suas mãos, ele toma uma atitude de querer a honra, a glória e a adoração para si, e fez com que isso se tornasse um decreto. Tem uma frase que fala o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quando a gente dá um poder a uma pessoa, a gente de fato conhece quem é essa pessoa. E não foi diferente com Amã. Na primeira oportunidade que ele teve o poder, ele faz esse decreto. Por quê? A mesma honra, a mesma glória que deveriam dar ao rei, dariam a ele. Uma pessoa que fazia de si mesmo o seu próprio Deus,
né? Só pensava em si, queria honra e glória para si, queria os louros, queria ser reconhecido. Então ele faz esse decreto, ele toma essa decisão pensando em si mesmo. Infelizmente, muitos líderes, muitos homens tomam decisões ou fazem coisas, né? A sua liderança, pensando em si próprios, esquecendo dos outros que estão à sua volta, ou quanto da sua decisão pode afetar o outro. Há evidências de que havia uma rixa antiga entre as famílias de Amã e Mardoqueu desde a época do rei Saul. Amã é identificado como filho de Amedata, o Agagita, em Esther 8:5, indicação de que era da tribo de Agag, o amalequita inimigo do rei Saul, segundo 1 Samuel 15:7, em diante. E Mardoqueu era filho, descendente de Jair, filho de Simei, filho de Quis, como está em Esther 2:5. E quem era Quis? Quis era o pai de Saul. Essa talvez seja uma das razões que alimentava a diferença entre Mardoqueu e Amã. 5 anos depois de Esther ter se tornado rainha, era uma forma dele se vingar de Mardoqueu, não sabendo ele que Esther também era judia. Ele convenceu o rei de que os judeus eram inimigos da Pérsia e pediu permissão para matar todos os judeus. Assuero, sem saber quais eram as motivações internas de Amã, deu-lhe permissão para isso. Amã jogou a sorte a fim de encontrar uma data para o massacre, e a data no calendário hebraico caiu no dia 13 do mês de Adar, março. Nessa data, todos os judeus seriam enforcados por uma forca de 22 metros e 50 centímetros de altura, construída pelo próprio Amã. Surpreende a malignidade do coração desse homem, né? Por uma questão de pessoal, questão familiar. Ele levanta então um motim ali contra todos os judeus. Então, para se vingar dos judeus por uma questão familiar, por algo que já vinha lá de trás, ele faz esse decreto aí determina que todos os judeus fossem mortos. E o rei Assuero permitiu, sem saber que a sua própria esposa também era judia. Quando Mardoqueu soube do plano do extermínio dos judeus, procurou Esther e solicitou a ajuda dela para que os judeus fossem socorridos. A princípio, Esther não queria comparecer perante o rei. Há os que pensam que ela não queria pelo fato de, aparentemente, mesmo sendo de origem judaica, não estar correndo risco de vida por ser rainha. No entanto, a verdade era que comparecer na presença do rei sem ser sido chamada por ele era um grande risco. Esther não queria correr esse risco. O rei não havia chamado ela para comparecer diante dele. Então, por uma questão de preocupação com a sua própria vida, ela não comparece, ela tem medo de comparecer diante do rei. Era uma ofensa passível de pena capital alguém abordar o rei sem a sua solicitação. Esther poderia ser executada por ir ao rei sem ser convocada, caso o rei naquele dia não estivesse com humor agradável. Olha que situação. Se o homem tivesse de bom humor, tranquilo, mas se ele tivesse mal-humorado, ela perderia a cabeça, se fosse até ele no momento inoportuno para ele, né? Através da insistência de Mardoqueu, Esther aceitou procurar o rei, porém pediu a Mardoqueu que todo o povo judeu estivesse durante 3 dias orando e jejuando para que Deus fosse com ela e sua visita ao rei fosse do agrado dele. Aqui vem uma característica importante também da rainha Esther. A princípio, soa como se ela fosse covarde quando ela se negou a comparecer perante o rei sem ter sido chamada. Mas para frente a gente vai entender as motivações, o porquê, os medos. E tem uma coisa que eu tenho e guardo comigo, e eu fico sempre pensando que é normal do ser humano ter medo, né? Você pode até aceitar o medo, mas a covardia não. Esther, eu creio que ela tenha tido um certo medo, um certo receio, mas ela não foi covarde.
quando ela entendeu a real situação que o povo estava passando, quando ela entendeu que o seu povo inteiro iria perecer, se ela não se posicionasse, ela determinou então comparecer diante do rei. Mas muito antes dela comparecer diante do rei, ela toma uma atitude assim maravilhosa, uma atitude de uma verdadeira mulher de Deus. Ela convoca o povo através de Mardoqueu e pede que Mardoqueu, né, incentive o povo a estar jejuando durante 3 dias e orando para que Deus acompanhasse ela na presença do rei. Que coisa linda! Apesar dela ser a esposa do rei aqui da terra, do rei Assuero, ela tinha convicção que ela tinha que estar debaixo da cobertura do rei do céu, do Senhor do céu, do Senhor soberano, porque ela sabia que acima do seu marido tinha um rei que governava sobre toda a terra. E independente do decreto do rei aqui na terra, o que o rei do céu determinasse seria executado aqui na terra. E a oração e o jejum, a nossa consagração, a nossa busca pela direção de Deus faz com que decretos humanos possam ser revogados, porque nós servimos a um reino espiritual. Nós somos súditos de um rei, Senhor soberano, que está acima de todo nome, que está acima de todo homem, que está acima de todo reinado terrestre. Então, Esther mostra para nós a intimidade que ela tinha, a convicção que ela tinha, a comunhão que ela tinha com Deus. E ela sabia perfeitamente que se Deus não fosse com ela, tanto ela quanto o seu povo iria morrer. Mas se o seu povo, junto com ela, orasse e buscasse a presença de Deus, o decreto do rei aqui da terra poderia ser modificado, não somente em seu favor, mas em favor também do seu povo. E ela entendeu o motivo para o qual ela estava no palácio. Primeiro, ela salvou a vida do rei. E agora ela se vê diante de uma situação onde o seu próprio povo está correndo o risco de morrer. Quando Esther procurou Assuero, ele a recebeu de forma calorosa e disse que daria o que ela quisesse, mesmo que fosse metade do reino. Primeiro, ela pediu ao rei para convidar Amã para um banquete que ele daria naquela noite. Amã aceitou, compareceu ao banquete, divertiu-se, foi convidado para outro banquete na noite seguinte. A segunda característica de Esther foi a sabedoria. Ela não foi uma mulher tola. Ela já poderia ali, logo em seguida, antes de Deus dar um direcionamento, ali tomando as decisões, mas ela foi sábia quando ela pediu para o seu povo orar e ela ficou aguardando, dando alguns passos com sabedoria, mas aguardando o direcionamento de Deus, porque se ela fizesse segundo o que o coração dela desejasse, o marido dela havia prometido metade do reino, quanto mais entregar um homem na mão dela, não é verdade? Mas mesmo ela tendo essa proposta de ter até metade do reino se ela quisesse, o coração dele estava tão voltado para ela que ela poderia pedir metade do reino, domínio sobre metade do domínio dele, né, do reinado dele que ele daria, mas ela não pediu isso. Ela agiu com sabedoria. A madrugada passava e o rei não conseguia dormir. Foi quando ele teve a ideia de que trouxesse o livro dos relatos históricos do seu reinado. Quando foi aberto o livro, estava exatamente na página que contava o livramento que o rei tinha recebido através de Mardoqueu. Deus, quando quer, ele tira até o sono dos homens, como foi nesse caso aqui. Ela só pediu ao povo para orar, mas quem foi trabalhar em favor do povo dela não foi ela, não foi seu tio, foi Deus, o próprio Deus que em sonhos foi incomodar o rei Assuero. Levaram os livros, né, onde ali contava o livramento que veio sobre a vida dele através do tio de Esther.
Pela manhã, enquanto o rei estava no palácio, Amã foi até ele para pedi-lo que desse autorização para enforcar a Mardoqueu. Olha a maldade do coração do homem. Amã, ao chegar, foi interrogado por Assuero acerca do que ele poderia fazer a um homem do qual ele se agradara. Dominado pela soberba do seu coração, Amã entendeu que ele era esse homem e sugeriu uma procissão real, a maior honra passível a um cidadão, com o cavalo, a coroa e as vestes do rei. O rei então disse: levanta-te e faz assim para o judeu Mardoqueu, e não retire nada do que disseste. Aí nós vemos o orgulho, a vaidade, a prepotência e a arrogância desse homem chamado Amã, porque ele quis para si aquilo que não lhe pertencia. Ele trouxe para ti uma prerrogativa que não era dele. Ele quis para si, de forma usurpadora, aquilo que não lhe pertencia, mas ele pensava que pertencia a ele. E quando o rei falou que deveria honrar o que se faria a uma pessoa a quem o rei quisesse honrar, ele falou assim: eu serei honrado. E começou a maquinar, a planejar, a cogitar como seria a honra dele, sem saber quem seria esse homem a quem o rei queria honrar. O declínio de Amã estava apenas começando quando ele chegou naquela noite ao segundo banquete dado pela rainha, viu Esther contar ao rei que era judia e com isso, por causa do decreto, seria morta junto com os judeus. Além disso, Amã viu Esther convencer Assuero que a decisão que ele estava fazendo era uma injustiça e uma traição com os judeus. Na mesma hora, o rei deixou o banquete furioso. Amã, ao perceber o perigo que estava correndo, atirou-se aos pés de Esther, implorando que ela convencesse o rei de não lhe fazer mal. Neste momento, o rei retornou ao banquete e, pensando que Amã estava atacando Esther, mandou que o tirassem dali e o levassem para pendurá-lo na forca que ele havia preparado para os judeus. Aqui a gente lembra de um outro texto bíblico em que o salmista fala: aquele que faz uma cova, nela cairá. Quando as pessoas fazem uma maldade, tomam uma atitude ou planejam coisas mais para que o outro caia, para prejudicar o outro, na verdade quem cai é essa própria pessoa. Aquele que faz uma cova, nela cairá. E foi isso que aconteceu com Naamã, pela maldade e pela soberba do seu coração, pela sua prepotência e pela sua arrogância. A pedido de Esther, Assuero cessou o massacre programado, deu a Esther as propriedades e bens que eram de Amã e colocou Mardoqueu para ocupar o lugar que era de Amã. A forca que era de Mardoqueu, Deus transferiu para Amã, e a posição que era de Amã, Deus transferiu para Mardoqueu. Entra aqui um outro texto, quando a palavra de Deus nos diz que Deus não terá o culpado por inocente, não terá o inocente por culpado, porque Deus é um Deus de justiça. Deus é justo e Deus ama a justiça. E tudo aquilo de mal que Amã preparou, que a mãe tentou fazer contra os judeus, contra o povo de Deus, veio a cair sobre ele mesmo. Quando a gente deseja o bem do outro, o bem alcança a gente. Mas quando a gente deseja o mal dos outros e maquina como prejudicar o outro, com certeza isso vai voltar para nós. A gente sabe que pela lei da física, né, tudo aquilo que volta na mesma intensidade com que foi enviado. Então, se eu faço algo com todas as minhas forças pelo bem das pessoas, todo o bem que eu fiz, tudo aquilo que eu plantei, vai voltar para mim um dia na mesma intensidade com que eu fiz e desejei pelo outro.
Mas se eu fizer o mal, um dia o mal vai retornar para mim também, na mesma intensidade com que eu intentei fazer o mal contra a vida dos outros, com que eu intentei prejudicar os outros. Muitos falam que é a lei do retorno, mas antes de ser uma lei do retorno, que a Bíblia diz que tudo que homem plantares também se fará, é uma lei da física que a gente estuda. Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta na mesma proporção e intensidade. Então não tem como fugir dessas leis. Elas estão aí, elas existem, elas são reais. E tanto no sentido físico, humano e espiritual também acontece desse jeito. Que a gente planeja contra o outro, acaba voltando contra nós. Assuero também autorizou os judeus a se defenderem de qualquer outros que quisessem prejudicá-los. No dia escolhido para exterminar os judeus, foram exterminados todos os que tramavam matá-los. Porque o interessante dessa história é que Amã era um líder. Só que ele era um líder mau e deixou o mal entrar no seu coração. Quando o líder tem uma maldade, tem um provérbio que diz: conforme é um líder, assim são os seus liderados. Se um líder é perverso, ele acaba fazendo com que os seus liderados também tenham uma perversidade sem tamanho. E foi isso que aconteceu com Amã. Ele era perverso e todos os que seguiam Amã também tinham a mesma perversidade. Tem um ditado que fala pra gente: diga com quem andas e eu direi quem tu és. Se a gente anda com pessoas boas, a gente vai querer ser melhor ainda. Não melhor que os outros, mas melhor que nós mesmos todos os dias. Mas se a gente anda com pessoas de má índole, de mau caráter, a gente acaba adquirindo os traços do mau caráter dessa pessoa, né? Diga com quem andas e eu direi quem tu és. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós andamos com pessoas que têm a língua pesada, que falam só besteiras, coisas abomináveis para Deus, a gente vai acabar pegando gostinho dessa linguagem corrompida, dessa linguagem perversa. Mas se a gente anda com pessoas que só têm um linguajar são, nós vamos também adquirir os traços desse mesmo linguajar são da pessoa com as quais convivemos. E dessa forma aqui, por eles terem seguido as maldades do coração de Amã, que era líder, eles também sofreram as mesmas consequências que Amã sofreu por toda a sua maldade, por todo o mal que ele intentou no seu coração de acabar com os judeus por questões pessoais. Então nós temos que ter muito cuidado com os líderes aos quais seguimos. Se um líder é temente a Deus, com certeza seus liderados também terão temor. Se um líder ama a Deus e demonstra isso através das suas obras, seus liderados também terão um grande amor por Deus e pelas coisas de Deus. Mas se um líder ele falha, se um líder ele se corrompe, ele acaba levando muitos para o buraco, muitos para a cova. E como Jesus disse, acaba sendo um cego guiando outros cegos. Ambos cairão na cova. Assuero também autorizou os judeus se defenderem de qualquer outro que quisesse prejudicá-los. No dia escolhido para exterminar os judeus, foram exterminados todos os que tramavam matá-los. Está em Esther 9:1. O dia seguinte foi declarado o dia da celebração em honra da libertação dos judeus. Esse dia, 14 do mês Adar, é celebrado como Purim, nome originário de Pur, jogar a sorte, método por meio do qual a mãe escolheu o dia do massacre. O Purim se tornou uma festa judaica imensamente comemorada e totalmente identificada com o livro de Esther. Trata-se de uma espécie de alegre carnaval, entre aspas, o único do calendário judaico. É bom que se entenda que esse carnaval, aqui entre aspas, não é, por exemplo, como o típico carnaval que conhecemos no Ocidente, que é uma festa secular marcada por orgias e carnalidade, mas sim uma festa em que as famílias saem com seus filhos fantasiados nas ruas, reúnem-se nas sinagogas para lerem o livro de Esther
e comem um doce de formato triangular, recheado com semente de papoulas ou uvas, popularmente chamado de orelha de Amã. Tudo isso em comemoração ao livramento dado por Deus aos judeus nos dias de Ester. O livro de Ester tem sido uma fonte de encorajamento aos judeus perseguidos no mundo, pois é a própria palavra de Deus contando o cuidado que Deus tem pelo seu povo. Não se sabe quando ou como Ester morreu. E mesmo não tendo esses detalhes de quando e como Ester morreu, nós sabemos da importância de Ester para a preservação do povo de Deus. São muitas coisas que ocorrem nesse livro. Algumas a gente consegue entender e aceitar perfeitamente. Outras, muitas pessoas não conseguem entender nem aceitar, como o motivo de Vasti ter sido tirada do reino, simplesmente por não obedecer a um pedido do rei, por não fazer aquilo que o rei queria. Mas, na verdade, o mais importante nessa história foi o propósito que Deus tinha com a vida de Ester para livrar o povo de Israel, para que a sua história fosse perpetuada de geração em geração, porque do povo de Israel nasceria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor. E é por isso que nós vemos que essa é uma mulher que foi escolhida por Deus para um determinado propósito, um propósito específico, né, de preservação da vida do rei e de preservação da vida de uma nação inteira. Quantas vezes Deus precisar, Deus vai levantar mulheres assim, que estejam dispostas não a fazer aquilo que deseja o seu coração, a não fazer vingança com as próprias mãos, porque ela tinha o poder para fazer isso, mas uma mulher que, apesar de estar investida de poder, investida de autoridade, se humilhou diante do Rei de toda a terra, pedindo sabedoria para saber como proceder diante de uma tamanha responsabilidade que estava sendo colocada nas suas mãos. E ela tinha plena convicção de que se Deus não estivesse no negócio, tudo iria por água abaixo. Que Deus encontre em nós uma mulher como Ester, que está sempre na dependência de Deus, mesmo sabendo, mesmo sendo inteligente, mesmo tendo conhecimento humano, ela não faz do seu conhecimento, da sua influência, a forma de resolver os problemas, mas ela se coloca humildemente diante do Senhor e pede a Ele que dê a direção para que as coisas possam tomar o rumo que Deus quer e não aquilo que os homens querem, como o rumo que Amã queria dar ao povo, que seria a destruição do povo de Deus. E quantos livramentos Deus quer dar para a nossa família, para os nossos amigos, para uma igreja, para um bairro, um estado, uma nação ou para várias nações, a partir do momento em que nós nos levantamos como Ester e possamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, para que o Senhor cumpra em mim o seu propósito e aquilo que está no seu coração. Porque talvez se dependesse de Ester, ela iria entrar num complexo de inferioridade tão grande, dizendo que ela não tinha a mínima condição de ser a rainha e de estar naquela posição. Mas ela foi para aquela posição, entendendo e no decorrer dos anos compreendendo mais ainda porque ela estava naquela posição que não tinha sido colocada pelo seu tio, que não tinha sido colocada pelo rei Assuero, mas havia sido colocada ali pela vontade de Deus, para que outras vidas não perecessem, mas para que o povo de Deus fosse salvo através da vida dela e futuramente toda a humanidade através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que essa reflexão sobre a vida de Ester
possa ficar marcada dentro do nosso coração. E que, como Igreja de Cristo, também sejamos como Esther, que saibamos nos separar, nos adornar, nos perfumar, como uma noiva ataviada que espera o seu noivo chegar. Como igreja, nós estejamos preparadas para nos encontrar com o nosso noivo, com o Senhor, quando ele retornar a essa terra, para nós irmos morar com ele e entrarmos então nas bodas do Cordeiro, na comemoração do casamento da noiva que vai estar perfeita. Nós caminhamos para essa perfeição a partir da santidade, da santificação, da separação desse mundo, para que nós possamos ser dignos, sermos dignos de estar à altura de noiva de Cristo e uma noiva preparada para um encontro com seu marido. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.